Então, galerinha, estamos aqui novamente com mais uma aula e hoje vamos iniciar uma nova unidade. Então, nas aulas passadas, nós iniciamos e finalizamos a unidade 3, que falava lá sobre o modo de produção, do socialismo e do capitalismo. E na aula que vocês vão assistir, vamos falar da unidade 4, tema 1, está relacionado à democracia. Também está relacionado, aos temas que já havíamos comentado nas aulas anteriores. Já havíamos comentado sobre a questão do Estado, o conceito de Estado segundo alguns filósofos. Já havíamos comentado sobre alguns tipos de governo, segundo Aristóteles. Inclusive, já havíamos comentado sobre a democracia. Tínhamos feito uma pesquisa um pouquinho resumida sobre esse tema, bem resumido sobre a democracia, mas na aula que vocês vão estar assistindo, iremos adentrar e comentar um pouco mais e mais detalhadamente sobre a democracia. O que seria a democracia? Quais são os tipos de democracia? Porque existem tipos de democracia. Como foi a democracia? Como é a democracia no Brasil? A relação entre democracia e ditadura, que é algo que eu trouxe a mais do tema de vocês, do que tem na apostila. Então, vamos aqui iniciar. Vocês podem ver que nos slides dessa aula eu trouxe uma imagem de fundo na capa do slide, que são pessoas afirmando e falando democracia. E aqui a gente vê pessoas diferentes. Então, vamos iniciar nossa aulinha, a nossa videoaula. Então, para iniciar, nós vamos falar sobre os conceitos que explicam a democracia. Carol, o que é conceito? Gente, quando a gente fala de conceito, a gente está falando de significados, certo? Mas a gente usa essa palavra conceito na filosofia, que é para deixar um pouco mais explícito exatamente, é um termo da própria filosofia. Então, na filosofia a gente usa a palavra conceitos e não significados, ok? Então, vamos lá. A palavra democracia, como o próprio surgimento dela, vem da Grécia Antiga, Vem o termo, os dois termos que vão se unir para formar a palavra democracia são termos gregos, vem de origem grega. Então, a palavra tem origem na junção de duas palavras, certo? Demo, que significa povo, cracia, que significa poder, ou seja, é o governo do povo, ok? Então, a democracia é um governo que está rodeado e tem como principal poder, tem como principal foco o povo quem decide, o povo quem aplica, enfim. Então, como já havíamos comentado nas aulas anteriores e há alguns minutinhos atrás eu também comentei novamente, a democracia, ela surgiu de fato na Grécia Antiga, mas assim, quando a gente compara a democracia da Grécia Antiga com a democracia de hoje em dia, é um pouco complicado e é muito diferente. Então, vocês podem ver depois com a leitura e as pesquisas de vocês aí em casa que pode chocar, pelo que a gente vive hoje com democracia e pelo que eles viveram, o que seria democracia para eles. Pode chocar e vocês podem até se perguntar ou afirmar, não era democracia o que eles viviam hoje, porque não é igual que a gente vive hoje. Só que a gente tem que pensar e entender que as coisas evoluem de acordo com as conquistas do povo, certo? Mas naquele período, democracia era exercida apenas por algumas pessoas e uma parcela só
da população era considerada cidadã, que seriam aquelas que eu já havia comentado em algumas aulas, mas vou reforçar aqui que seriam homens, né? Mulheres não eram consideradas cidadãs, estrangeiros não eram considerados cidadãos, certo? Então existia uma parcela, um grupo pequeno que era considerado cidadão e que poderia fazer parte da vida ativa, da vida política daquela polis, daquela cidade, ok? Então, reforçando mais uma vez aqui, a democracia, ela tem origem, né? A palavra democracia vem de origem grega e é uma junção de duas palavras gregas, né? Demo, povo, cracia, poder, ou seja, governo do povo. E quando a gente fala historicamente de uma democracia, a gente já pensa na Grécia Antiga, que seria o berço da democracia, ou seja, onde nasceu a democracia, apesar, que abrindo um parêntese, apesar de ser totalmente diferente com o que a gente vive hoje, o que a gente pensa e vê e aplica sobre democracia hoje, certo? Então, na Grécia Antiga, apenas algumas pessoas poderiam exercer a democracia, né? Poderiam participar ativamente da política da polis, né? E uma parcela só da população era considerada cidadã. Então, vamos lá. Então, vamos concluir e vamos continuar aqui com o próximo slide, com a questão de conceitos de democracia. O modelo de democracia atual se baseia nas ideias propostas pela burguesia iluminista. Então, quando a gente pensa de democracia, né, a ideia de democracia atual, o que a gente vê de democracia hoje, foram ideias que a burguesia iluminista, lembra que a gente comentou nas aulas anteriores sobre o iluminismo, que foi o período das luzes, né? A ideia de liberdade, o século das luzes, a ideia de razão. Então, essa ideia de democracia que nós temos hoje, ela foi proposta pela burguesia iluminista, foi proposta lá pelo Kant, enfim, pelos filósofos que a gente estudou, Montesquieu, que a gente estudou nas aulas anteriores, e que faziam parte dessa burguesia, né? Que faziam parte desse movimento, né? E como eu comentei, né, um pouquinho antes, a democracia, ela teve uma evolução, né? Ela teve uma progressão, ela evoluiu a partir do momento em que houveram as demandas e houveram as lutas. Então, a partir desse momento, se viu uma necessidade de ampliar a ideia de cidadão, ampliar a ideia de democracia, fazer com que mais pessoas fizessem parte dessas decisões, e não só aquele grupo seleto que tinha lá na Grécia Antiga, não. Com o advento dessas ideias iluministas, né, as pessoas começaram a pensar e começaram a se preocupar e começaram a lutar pelos seus direitos, começaram a buscar uma forma onde todos fizessem parte, ou sua maioria fizesse parte das decisões políticas. E aí eles pensaram no voto, né? Quando a gente pensa em democracia, a gente diretamente liga a ideia do voto, que é a partir do voto onde a gente vai escolher nossos representantes, né? E é muito importante o voto. Quando a gente fala da conquista da cidadania, a conquista, né, que também está relacionada ao voto, né, você votar também faz parte lá do papel do cidadão. Lembra das aulas lá que a gente comentou sobre cidadania? Pois então, a conquista da cidadania, né, a conquista do voto, foi um marco muito importante para o sistema político democrático. Por quê? É a partir do voto que a gente constrói esse sistema democrático, é a partir do voto que a gente constrói os nossos representantes, é a partir do voto que a gente escolhe os nossos representantes. Esses representantes vão unidos, né, vão se juntar para que eles, a partir das nossas necessidades, a partir da visão do que ele vê, a partir da visão de determinada realidade, a partir do que eles veem no dia a dia deles, na comunidade deles, eles possam fazer com que os problemas sejam sanados, né? E que haja uma solução para todos os problemas daquela comunidade, daquela cidade, daquele país. Então,
Isso é muito importante. E aí também entra, né, a questão da cidadania e a questão do voto, da democracia, entra também a ideia de não é só o voto por votar e pronto. Não, a gente tem que ter aquela ideia que a gente também já comentou há algumas aulas passadas, que não é só votar. A gente tem que votar consciente, votar sabendo em quem a gente vai votar, e também depois das eleições, a partir do momento em que a pessoa assume seu cargo, a gente tem que fiscalizar, né, os projetos daquelas pessoas, saber se elas estão aplicando de fato o seu poder, né, de fato aplicando o que eles prometeram, porque se eles estão ali graças ao nosso voto e graças ao nosso poder. Então vamos lá, vamos ler uma parte aqui, um recorte da apostila de vocês, ok? Comece por compreender o que é representatividade política. Então aqui nós vamos comentar sobre a representatividade política, o que seria essa representatividade política e qual a importância dessa representatividade política para a democracia. Qual a relação das duas? Trata-se do modelo corrente da democracia ocidental. Então, quando a gente fala de representatividade política, a gente está falando de uma democracia ocidental. Mas, Carol, o que seria essa democracia ocidental? Gente, a democracia ocidental nada mais é do que a democracia dos países que estão no Ocidente. A gente pega o mapa mundo, existe uma divisão, o Oriente e o Ocidente. Então, o que seria a democracia ocidental seria a democracia dos países que estão no Ocidente. Então, vamos lá. A democracia representativa, na qual o poder político é exercido pela população eleitoral, embora não diretamente, ok? Então, essa democracia ocidental é uma democracia representativa, que nós vamos comentar posteriormente durante a aula, um pouquinho mais detalhada. E essa democracia representativa, ela está diretamente ligada à população eleitoral, certo? Ou seja, a questão das pessoas que podem eleger, que podem votar, embora que essas decisões e esse poder não seja diretamente, né? A gente não esteja lá nas assembleias, né? Junto com os ministros, enfim, escolhendo e ditando, né, as leis, as regras. Não, a gente não tem esse poder diretamente. Nosso poder é indiretamente a partir do momento em que nós vamos às urnas eleitorais e escolhemos os nossos governantes, ok? Por meio do voto. Ele se dá por meio de representantes. Aí a gente volta à questão dos governantes, de escolher. Eles são os nossos representantes, por isso democracia representativa. Por isso, representatividade política. Eles estão ali para representar o nosso poder, representar as nossas escolhas, as nossas necessidades, certo? Designados pelo exercício do voto, ou seja, esses representantes são escolhidos a partir do voto, né, com o mandato para atuar em nome do povo, ou seja, tem um período, certo? A gente escolhe e tem um período para esse representante estar atuando em nome do povo. Por sua autoridade, isto é, legitimados pela soberania popular, ou seja, eles estão ali por conta da nossa soberania, eles estão legitimados pela nossa soberania popular, pela nossa escolha. Nós escolhemos eles, então eles podem estar ali por meio de nossa escolha. Então, eles têm que, por obrigação, pensar no povo, fazer pelo povo e fazer para o povo. Então vamos lá, vamos continuar. Em conjunto com todos os membros da nação brasileira, elegemos pessoas que exercerão diversos cargos administrativos. Ou seja, quando falamos de uma democracia ocidental, quando falamos de uma democracia brasileira, nós estamos falando de um conjunto de membros, certo? Ou seja, um conjunto de pessoas que vão eleger por meio do voto, mais uma vez, diversas pessoas que vão exercer cargos administrativos, que aí entra lá a nossa aulinha de Montesquieu, que aí entra lá os três poderes, certo? Executivo, enfim.
No Brasil, votamos tanto para os cargos do legislativo como do executivo, ou seja, em alguns países existe o voto para os 3 cargos, né? O voto para os 3 poderes. Já aqui no Brasil, o voto popular, né, o voto do povo, ele se restringe apenas ao legislativo e ao executivo, ok? Então, quando a gente vai às urnas votar, nós votamos para os cargos do legislativo e do executivo. E aí entra prefeito, presidente, governador, deputado federal, deputado estadual, vereador, senador, enfim. Todos esses cargos em que a gente vota, elege e que devem, mais uma vez, pensar no povo, para o povo e pelo o povo. Então, vamos lá. Vamos ler mais um pedacinho da nossa apostila. No que se refere aos cargos legislativos, ou seja, os cargos, quais são esses cargos? Quem fazem parte desse cargo? Quais são as pessoas que a gente vota? Para os cargos legislativos, a população elege vereadores que representam os interesses do povo nas câmaras municipais. Então, quando a gente fala de cargos legislativos, a gente está votando em vereadores. E esses vereadores, eles vão exercer a sua representatividade dentro das câmaras municipais, certo? O número de vereadores varia conforme o tamanho da população. Então, quanto maior a população, maior o número de vereadores. Quanto menor a população, menor o número de vereadores dentro da Câmara. Isso significa que os municípios com um número grande de habitantes possuirá mais vereadores que o município com a população menor, como já havia comentado anteriormente. A população elege também deputados estaduais. Então, dentro dos cargos legislativos, nós temos os vereadores e também os deputados estaduais. Esses deputados estaduais e federais, certo? Dentro do legislativo, nós temos vereadores, deputados estaduais e federais. Só que vocês podem achar confuso porque existem momentos diferentes para votar para esses cargos, né? Ele é dividido. Esses cargos, né, os deputados estaduais e federais, eles vão representar a população nas assembleias legislativas e na Câmara dos Deputados, ok? Os estaduais nas assembleias legislativas e os deputados federais na Câmara dos Deputados, ok? Guardem isso. Muito importante para a vida de vocês, é um tema, assim, muito recorrente em provas, em discussões, debate, um tema bem atual e é um tema que a gente vive. Então, se apropriar dessas temáticas, democracia, cidadania, 3 poderes, é muito importante para nós como cidadãos e cidadãs. O número de deputados é proporcional à população do estado, ok? Então, lá com os vereadores, os números de vereadores era proporcional ao número de habitantes do município. Quando a gente fala de deputados, é proporcional à população do estado, ok? Por fim, são eleitos 2 senadores por estado, que representam os interesses das unidades federativas no Congresso Nacional, formado por eles e pela Câmara dos Deputados, ok? Então, dentro do cargo legislativo, nós temos vereadores, deputados federais e estaduais e nós temos também os senadores, ok? Cada um exercendo o seu papel dentro do seu estado ou dentro da sua estrutura física, enfim. Vamos para o próximo slide, que vai tratar sobre os cargos executivos, né? Quais são as pessoas que participam desse cargo executivo? Eles também são eleitos, certo? E nós temos aqui, são eleitos um representante e seu respectivo vice para o âmbito municipal, ou seja, quando a gente pensa em os cargos executivos, nós vamos pensar sempre de um representante e o seu vice. Quando a gente pensa no município, nós temos o prefeito e o vice-prefeito.
E quando a gente pensa no âmbito estadual, nós temos o governador e o nosso vice-governador. E para o âmbito federal, nós temos o presidente e o vice-presidente. Então, novamente, vamos reforçar. No âmbito municipal, prefeito e vice-prefeito. No âmbito estadual, governador, vice-governador. E no âmbito federal, nós temos o presidente e o vice-presidente, ok? Esses são os cargos executivos. Os representantes da Casa Civil, dos ministérios, das secretarias estaduais e municipais são nomeados pelo executivo do respectivo âmbito, o que significa que os ministros são nomeados pelo presidente e os secretários estaduais pelos governadores e os secretários municipais e pelo prefeito, certo? Então, esses cargos, né, o cargo executivo, ele, além de estar ali para o povo, ele também vai exercer, ele também vai convidar, né, nomear algumas pessoas e alguns cargos para construir esse governo em conjunto, né, junto dele, que seriam, respectivamente, né, os ministros, que são nomeados pelo presidente, os secretários estaduais, que são nomeados pelos governadores, e os secretários municipais, que são nomeados pelos prefeitos. E aí nós vamos falar um pouco sobre o voto, né? Que a gente também pode falar sobre o sufrágio universal. O que seria o sufrágio universal, Carol? Seria a ampliação do voto, ou seja, lembra da democracia lá grega, onde poucas pessoas participavam, né, ativamente da política, poucas pessoas podiam escolher. Então, aqui dentro, quando a gente fala de sufrágio universal, foi a luta, foi uma busca pela ampliação do voto, mais pessoas podendo participar ativamente da política, da escolha. Então, vamos lá. Consiste no direito à participação política por meio do voto. E aqui eu recomendo a vocês um filme muito interessante, eu não coloquei aqui nos slides, mas vocês podem pesquisar posteriormente aí, quando terminarem de assistir a aula. Um filme chamado As Sufragistas, certo? Ele vai contar a história, né, das mulheres lá na Inglaterra, no Reino Unido, buscando e lutando pelo voto, né, como foi essa luta, como foi essa conquista pelo voto delas, que até então, naquela época, elas não poderiam votar, não poderiam escolher, não poderiam fazer parte das decisões do governo, mesmo elas participando, né, da vida, né, ali cotidianamente do Reino Unido. Então, e vamos falar um pouco aqui do Brasil, que o voto no Brasil ele é secreto, direto e obrigatório, certo? Secreto, porque até então, né, você falar o seu voto, ninguém sabe. E também quando a gente vota ali naquelas urnas, não tem como a pessoa saber em quem você votou, certo? Direto, porque você vai lá diretamente na urna e vota. E obrigatório, porque todo mundo, quando atinge uma determinada idade, deve votar, certo? Mas aqui tem algumas exceções, ok? Que são os maiores de 70 anos, eles não são obrigados a votar por condições já físicas, né? Alguns mentais também. E os analfabetos. E é facultativo, ou seja, é uma escolha se eu voto ou não para os jovens de 16 e 18 anos. É uma escolha, ok? Mas assim, eu acho muito interessante porque quando a gente vai votar, a gente chega nas filas, a gente vê muito idoso, né, com mais de 70 anos ali votando e dizendo que vão votar e vão continuar a votar enquanto eles tiverem condições, porque eles querem ter esse poder, né, de escolher os seus representantes, porque é algo importante, principalmente para quem
passou muito tempo sem poder votar, né? As pessoas que viveram ali durante a ditadura militar, que eu vou comentar posteriormente, que não poderiam escolher os seus representantes, que eram obrigados a conviver mediante as leis, que às vezes eram, né, torturantes, posso-se dizer, e muitos jovens também, que mesmo sendo facultativo, mesmo sendo uma escolha deles, votar ou não, eu vejo muitos jovens nas filas indo votar e com o mesmo pensamento, né? O pensamento de escolha, porque é muito importante. Então vamos aqui para o próximo slide, galera. O outro ponto importante que segue a mesma lógica das exceções é a ideia de que em uma democracia representativa como a brasileira, qualquer cidadão pode se candidatar para ser representante político do povo. Ou seja, você aí que está assistindo essa aula, aonde você está assistindo, você pode ir lá se candidatar. Você tem que procurar um partido, né, se filiar a esse partido, e aí começa o processo da busca pelo voto para você se eleger, né? Um exemplo bastante marcante fica por conta da polêmica que existe há muito tempo sobre a obrigatoriedade de filiação a um partido político. Como eu já havia comentado, você tem que se filiar a um partido político para concorrer às eleições. Alguns entendem essa obrigatoriedade como uma exceção a qualquer pessoa. Ou seja, na cabeça de algumas pessoas, quando ele fala qualquer pessoa e coloca essa obrigatoriedade, eu já estou tirando de lado esse qualquer pessoa. Ou seja, se eu tenho que me filiar a um partido político, então não é qualquer pessoa que pode ser representante político. Uma vez que só é possível se candidatar por meio da filiação partidária, enquanto outros defendem que essa não seria uma exceção, mas uma exigência, certo? Ou seja, não é que eu vou tirar essas pessoas que não se filiam e não podem, mas uma exigência. Você precisa, para se candidatar, você precisa. Ou seja, qualquer pessoa pode se candidatar, mas tem uma exigência, ela tem que se filiar. No sentido de que qualquer um pode se candidatar, desde que filiado a um partido. Além dessas, segundo a Constituição Federal de 1988, há restrições de idade. Ou seja, você tem que ter no mínimo 18 anos para ser vereador, 21 anos para ser deputado federal, estadual ou distrital, prefeito e vice-prefeito. 30 anos para governador e vice-governador e 35 anos para presidente. Então, 35 anos para presidente, vice-presidente e senador. Também é preciso ainda que o candidato a qualquer um desses cargos seja alfabetizado, ou seja, saiba ler e escrever e interpretar. Então vamos para os tipos de democracia. Essa parte eu coloquei como um bônus do que tem na apostila de vocês. Ok? Ela não se encontra na apostila de vocês, então aqui é um bônus, né? Algo que eu trouxe a mais para que vocês possam entender um pouco mais sobre essas questões. Então vamos lá. Basicamente a democracia se divide em 3, certo? Direta, participativa e representativa. Simples. Ok? Então vamos começar. As democracias podem ser classificadas quanto aos tipos diferentes, com base no modo como se organizam, ou seja, quando eles fazem essa classificação, eles vão levar em consideração o modo como se organizam e também podem apresentar diferentes estágios de desenvolvimento. Por isso o termo é amplo e de difícil definição, pois o simples ato de dizer que a democracia é o poder do povo ou de associar a democracia à prática das eleições não define o conceito em sua totalidade. Então, quando a gente fala que a democracia é o poder do povo, eu não estou definindo a democracia em sua totalidade, né? Como ela é no seu todo, como ela pode ser aplicada. Então, ali, quando eu falo democracia é o poder do povo, eu estou ali apenas resumindo, né? Fazendo um resuminho do que seria a democracia, né? Sendo bem sucinta. Então, vamos começar pela democracia direta, ok, galera? A democracia direta, ela é a forma clássica,
de democracia exercida pelos atenienses, ou seja, aquela democracia lá onde o povo se reunia, né, ali dentro da polis para eleger ou até mesmo discutir sobre seus direitos, regras, leis, ou seja, todo mundo se unia ali para discutir sobre aquilo, sobre determinadas situações, seria a democracia direta. Tem um filme, Espartacus, certo? Tem 1 e o 2. Em determinada parte do filme tem exatamente como é que eles faziam, certo? Tem várias pessoas reunidas em um determinado local discutindo sobre as questões lá da guerra, se iriam ou não participar, enfim. Ali, se vocês forem procurar essa parte do filme, vocês vão ver como seria de fato, como era de fato a democracia direta, como era que acontecia ali a democracia ateniense, que é a democracia grega, ok? Quando vocês forem ver aqui nos slides, quando vocês forem estudar, vocês vão ver democracia ateniense, que é a democracia grega, ok? Não havia eleições de representantes, certo? Você não ia lá escolher quem ele representava, todo mundo se representava. Havia um corpo de cidadãos que legislavam. Os cidadãos, ou seja, né, havia aquele corpo que era considerado cidadão, que ia lá fazer suas escolhas. Os cidadãos reuniam-se na ágora, certo? O espaço público, local público, que abrigava as chamadas Assembleia Legislativa, ou seja, as pessoas que eram consideradas cidadãos, onde eram criadas e debatidas e alteradas leis atenienses. Cada cidadão podia participar diretamente, emitindo as suas propostas legislativas e votando nas propostas de lei dos outros cidadãos. Ou seja, você chegaria lá na ágora, você sendo um cidadão, chegaria na ágora e você poderia tanto dar suas propostas, como também poderia votar nas propostas dos outros cidadãos. Então, essa era a democracia direta, ou seja, nós não escolhíamos os representantes, certo? Existia um corpo de cidadãos, ou seja, um grupo de pessoas que eram consideradas cidadãos que legislavam. Dentro da ágora, que era um espaço público, essas pessoas que eram consideradas cidadãos, que eram consideradas, né, que faziam parte desse corpo, desse conjunto, debatiam, criavam e alteravam as leis, e elas poderiam tanto dar uma proposta de lei, como também poderiam votar em propostas de leis dos outros participantes do debate, dos outros cidadãos. E aí vamos continuar com a democracia direta. Os cidadãos atenienses tinham muito apreço por sua política e reconheciam-se como privilegiados por poderem participar daquele corpo tão importante para a cidade, por isso eles levavam a sério a política. Ou seja, o fato deles estarem ali escolhendo e poderem participar dessas escolhas era muito importante. Então, para eles levavam aqueles debates, aquelas discussões muito a sério, né? Os cidadãos preparavam-se mediante o estudo. Eles preparavam, né? As pessoas que eram cidadãos, vocês devem ter visto nas aulas anteriores, bem anteriores, que existiam os sofistas, né, que foram considerados os primeiros professores, que eles ensinavam aos cidadãos determinados conteúdos. E um deles era a questão da retórica, do direito da política. Então, esses cidadãos que participavam da ágora e dos debates, eles se preparavam, né? Eles estudavam sobre a retórica, que é como falar, como se expressar, sobre o direito, né? As leis daquele povo, e sobre a política, tudo que envolva a política, tudo que envolva as questões políticas, né? Para se discutir nas assembleias, para se discutir, para criar as políticas, para criar as leis, né? Que fossem, para que atendessem a população ateniense. Eram considerados cidadãos apenas homens, em sua maioridade nativos de Atenas ou filhos de atenienses e livres. Ou seja, quem era cidadão? Homem que nasceu em Atena ou filhos de atenienses e livres, ou seja, não poderiam ser escravos. As decisões, então, eram tomadas por todos, o que era viável devido aos números reduzidos de cidadão. Então, é quase que a gente pensa, vamos fazer isso aqui no Brasil, ou vamos fazer isso em outro, ou no estado em que a gente vive. É quase impossível, gente,
porque existe uma quantidade muito grande de pessoas. Então, vamos imaginar que vamos reunir todo mundo em um determinado espaço. É impossível. Primeiro que todo mundo vai querer falar ao mesmo tempo, muitas pessoas, então não tem como hoje, de fato, existir em determinados países, em determinadas cidades, existir uma democracia direta, porque a quantidade de pessoas é enorme. Então, existia na época, né, da democracia ateniense, né, dos gregos, porque é um número reduzido de pessoas e um número reduzido de cidadãos. Então, não era todo mundo. Ali eles excluíam mulheres, crianças, jovens, escravos, estrangeiros, certo? Então, aqui, de fato, só quem participava eram homens que tinham a sua maioridade, que nasceram em Atenas, ou seus filhos, e também teriam que ser livres, certo? Então, com isso, eles diminuíam o número de pessoas que iriam participar da agro e das decisões. Então, por isso que era viável a democracia direta nesse período. Aqui nós vamos para a democracia representativa, certo? Democracia representativa. É mais comum entre os países republicanos do mundo contemporâneo, ou seja, a gente pensa em democracia representativa, ela é quase todo o mundo existe de fato a democracia representativa, em sua maioria, certo? Pela existência de vastos territórios e de inúmeros cidadãos, é impossível, que eu falei anteriormente, pensar em uma democracia direta como havia na Grécia. É impossível, gente, impossível. E aí nós temos aqui vários fatores que contribuíram para a formação desse tipo de democracia, né? Quais foram os fatores que juntos colaboraram para a construção da democracia representativa? A gente tem o sufrágio universal, que a gente já comentou anteriormente, que é a questão da ampliação do voto, a existência de uma Constituição que regulamenta a política. Nós temos uma Constituição que vai ali organizar a nossa política, a nossa vida pública e os nossos direitos e deveres do povo. A igualdade de todos perante a lei, o que está estabelecido pela Constituição, tudo isso vai ajudar, e mais dois tópicos que eu vou comentar, vai ajudar ali na construção da democracia representativa. A necessidade de elegerem-se representantes, pois não são todos que podem participar. A necessidade de alternância do poder para a manutenção da democracia. Tudo isso junto são características da democracia representativa, né? Pessoas que estão ali representando a população, essa alternância no poder, certo? A Constituição, o sufrágio universal, a igualdade de todos perante a lei, tudo isso ajuda nessa construção. As democracias representativas são regidas por constituições que estabelecem um Estado democrático de direito. Nessas organizações políticas, todo cidadão é considerado igual perante a lei e todo ser humano é considerado cidadão, diferente da democracia ateniense, diferente de Atenas, onde existia aquela parcela de pessoas que era considerada cidadã. Na democracia representativa e com a criação da Constituição do seu Estado Democrático de Direito, todo ser humano é considerado cidadão. Não pode haver desrespeito à Constituição, ou seja, temos que respeitar aquela Constituição, que é a Carta Maior de Direitos e Deveres do país. E os cidadãos elegem representantes que vão legislar o governo, ou seja, as pessoas que ali participam dessa democracia representativa vão escolher por meio do voto, lembra do voto, pessoas, representantes que vão legislar e governar em seu nome, sendo representantes do poder popular nos poderes executivo e legislativo, que a gente já havia comentado alguns minutos antes, no nosso início da nossa aula. A vantagem desse tipo de organização política é a execuibilidade e sua desvantagem é a brecha para a corrupção e para a atuação política em benefício do bem privado, não do bem público, por ser um sistema em que a participação política não é exercida diretamente, vai por meio de representantes. Ela é chamada de democracia indireta, certo? Então, esse é o problema, né? Que é a questão da corrupção, né? Do que a gente comentou ali com Hobbes, né?
e Rousseau, né, do fato de a gente escolher um ser humano, né, escolher uma pessoa ali para estar nos representando, que nem sempre vai pensar no bem coletivo, ele pode pensar mais no seu bem, né, no bem privado em si mais. Então vamos para a democracia participativa. A democracia direta, como era feita na antiguidade, e nem totalmente indireta, ou seja, a democracia participativa nem é direta e nem é indireta, nem é direta como na Grécia e nem é totalmente indireta como a representativa, como acontece na representativa, como eu já havia comentado. A democracia participativa mescla entre elementos de uma e de outra. Ela vai tentar ajustar as duas ideias, a ideia da democracia direta e a ideia da democracia representativa. Existem eleições que escolhem e nomeiam membros do executivo e do legislativo, mas as decisões somente são tomadas por meio da participação e autorização popular. Ou seja, eu vou lá e escolho os membros, mas quando for decidir alguma coisa de fato, vai ter autorização popular, né? O povo, por meio do voto, pode ser também, vai lá e vai autorizar essa questão. Essa participação acontece nas assembleias locais, em que os cidadãos participam ou pela observação de líderes populares nas assembleias restritas, que podem ou não ter direito ao voto. Também acontecem plebiscitos para ser feita uma consulta popular antes de tomar-se uma decisão política. Esse tipo de democracia permite uma maior participação cidadã, mesmo com a ampliação do conceito de cidadania, e pode ser chamada de democracia semi-direta, ou seja, as pessoas vão participar ali ativamente das escolhas, mesmo tendo escolhido alguns representantes, seja por meio do voto, seja por meio de algumas falas em determinadas assembleias, em determinados locais. E aí, para finalizar, nós vamos comentar, então, nós vamos falar aqui da relação entre democracia e ditadura, ok? E ver como elas são situações bem opostas e bem complicadas. O Brasil já passou pelas duas situações, certo? O Brasil tanto já teve a ditadura militar, né, como também ele vive, como já viveu na democracia, ok? Não é simples, não é o simples fato de haver escolha política, né? Eles não são opostos pelo simples fato de não haver escolha política, né? De não haver essa questão da eleição, do voto. Muitas ditaduras permitem eleições para que o processo político pareça mais legítimo, certo? Porém, a ausência de participação popular na política e outros fatores podem denominar o que chamamos de ditadura, ou seja, não é só a questão da eleição, não é só a questão do voto, mas da participação popular política, ou seja, em alguns direitos que nos são tirados, como a liberdade de expressão, né, que a gente pode encontrar as diferenças entre democracia e ditadura. Para ser considerado efetivamente uma democracia, o país deve conter, entre outras coisas, liberdade de expressão e de imprensa, possibilidade de voto e elegibilidade política, liberdade de associação política, acesso à informação e eleições idôneas. Então, quando a gente fala de democracia e essa diferença da ditadura, é que na ditadura a gente não tem esses fatores, a gente não tem essas características, né, que são a liberdade de expressão e de imprensa, a possibilidade de voto e a elegibilidade política, a liberdade de associação política, o acesso à informação e as eleições idôneas, tudo isso aqui não tem na ditadura, certo? A não observância dos fatores anteriores, somada a outros fatores, como a derrubada de uma Constituição legal sem a formação de uma Assembleia Constituinte, pode indicar a existência de uma ditadura, ou seja, todos aqueles fatores com a derrubada de uma Constituição, né? Ou seja, eu vou acabar com aquela Constituição daquele local, e uma formação de uma Assembleia
sem a formação de uma Assembleia Constituinte, pode indicar a existência de uma ditadura, ok? E quando a gente fala de ditadura, a gente pode achar exemplos de ditadura, de vários tipos de ditadura, gente, durante todo o nosso processo histórico, tanto no Brasil como no mundo, certo? Então, vocês, quando forem pesquisar um pouco mais, vocês vão encontrar essas questões. Quando o Estado democrático de direito, representado pela Constituição, é por algum motivo suspenso e interrompido ou deixado de lado, podemos dizer que há a formação de um estado de exceção, que é uma das características de uma ditadura, ou seja, o estado de exceção, que seria o quê? A suspensão do Estado democrático. Então, quando eu suspendo o Estado democrático de um determinado lugar, nós estamos aí, de fato, criando o estado de exceção, que é uma das características da ditadura militar. E aí, eu trouxe para vocês um exemplo de um filósofo, de um teórico, que é um filósofo francês chamado Jacques Rancière. Ele escreveu um livro titulado O Ódio à Democracia, em que ele disserta sobre a crise democrática que tem assolado os países no século XXI. Ou seja, é algo que a gente vê, que as pessoas estão com raiva da democracia, as pessoas não estão mais acreditando na democracia e até alguns momentos pedindo a volta da ditadura militar ou a ditadura em alguns outros países, que tira da gente todos aqueles direitos que a gente comentou aqui há alguns minutos atrás. Segundo o pensador, o mundo tem agido contra a democracia por uma espécie de medo que ela pode colocar no cidadão médio. O medo de que a democracia seja o regime político por excelência. Ou seja, as pessoas têm aquele medo e têm aquela ideia que os seus direitos e os seus deveres não estão sendo atendidos, né? Por conta de que quando a gente vai lá e vota, a gente acaba escolhendo pessoas que não vão atender às nossas necessidades, que estão ali para atender apenas às suas necessidades, ou seja, as necessidades privadas. E aí, para finalizar, o Rancière afirma que a democracia é o regime do dissenso, e isso tem promovido a cisão da população. É normal que haja discordância dentro de um regime democrático, mas deve haver também respeito mútuo por todas as partes que respeitam a democracia. E deve haver uma tentativa de construir-se um projeto comum com base na discordância, ou seja, quando a gente está em um regime democrático, a gente deve pensar em ideias, projetos que consigam abarcar e consigam unir todo o mundo e todas as diferenças. A partir do momento em que os setores autoritários não respeitam os seus adversários, tem-se início a um processo de ódio contra a democracia que pede o fim dela para que os adversários e sua posição política sejam eliminados, e daí que surge um anseio pela ditadura, como eu havia comentado. Ou seja, a ideia aqui do Rancière é de que as pessoas se respeitem, que as pessoas respeitem o diferente, porque essa é a ideia da democracia, é a ideia do respeito, a ideia do permitir o diferente. E quando a gente pensa em uma ditadura, na ditadura não existe o diferente é aniquilado, o que pensa diferente é expulso, seja ele de uma forma violenta, seja ele tirado do seu país de origem, ok? Então, assim, finalizando aqui o conteúdo, mais um conteúdo, nós já estamos finalizando o nosso volume 2, então, revisem o conteúdo, estudem, assistam novamente os vídeos e para que vocês se sintam preparados para fazer a prova que vem aí, que tá fácil, mas precisa de estudo e de leitura, gente. Então, até a próxima!